Então vamos prosseguir com o nosso culto ao Senhor. Nesse momento agora nós iremos ouvir a palavra do nosso Deus, meditar na palavra do nosso Senhor. E hoje nós continuamos a nossa exposição no livro dos Juízes, nossa 26ª mensagem. Estamos aí caminhando para o final do nosso livro. Estamos encerrando hoje a história turbulenta do nosso herói Sansão. Juízes, capítulo de número 16, do verso 23 até o verso de número 31. Gostaria que você acompanhasse aí com dedicação, com amor, com fé, a leitura da palavra do Senhor nesse momento. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força, só mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas com a mão direita, em uma, e com a mão esquerda, na outra. E disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a vida. Então, os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Vamos orar? Feche seus olhos. Encerramos hoje, Deus, a história do seu juiz Sansão. E Deus, que possamos aprender, ó Deus, da parte do Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, mediante essa história. Mediante, Deus, ó Pai, aquilo que foi registrado. Uma história turbulenta, sim, Deus, mas a preceitos do Senhor, que possamos aprender aqui. Nos guie, nos instrua, use o Teu Santo Espírito para falar aos nossos corações mesmo, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Morre o Salvador. Morre o Salvador. Começamos com nasce o Salvador. Imagine a cena. O templo está lotado. Os governantes dos filisteus estão celebrando, adorando Dagom e comemorando a derrota de Sansão. O homem que durante anos havia sido o terror dos filisteus, agora está cego, acorrentado, sendo usado como entretenimento. Para eles não havia dúvida, Dagom havia vencido. Mas eles estavam completamente enganados. Os filisteus estão ali, Sansão está ali, Dagom não está ali, mas o Senhor está ali. E essa é a grande questão desse texto. Quem realmente venceu? Quem realmente venceu? Porque quando todos pensavam que Sansão estava derrotado e que Deus havia perdido, o Senhor estava cumprindo sua promessa: libertar o seu povo. Hoje nós chegamos ao fim da história de Sansão. E veremos que sua morte, embora trágica, aponta para uma morte muito maior. A morte de Cristo.
Aquele que não apenas começou a libertação do seu povo, mas conquistou de uma vez por todas essa libertação. Os filisteus estão aqui, Sansão. Foi assim que Dalila falava. Sim, eles estão aqui. O templo está cheio deles. Mas eles vão perceber que, na verdade, Deus também está ali. Eles vão perceber. Morre o Salvador. Nós vamos, então, analisar o nosso texto em 2 momentos. E depois perceber algumas aplicações importantes para as nossas vidas. E o primeiro momento que nós temos aqui no nosso texto é a tragédia de Sansão. Verso 23 até o verso de número 25, eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, não iremos ler, mas acompanhe o texto enquanto você ouve a exposição. E a pergunta que fica é, será que Dagom venceu? Será que esse Deus filisteu, pagão, venceu? Você se lembra de como nós chegamos até aqui? Uma pergunta, você se lembra? Como é que nós chegamos ao ponto em que nós estamos? Nessa bagunça, nessa tragédia. Como tudo se desencadeou em tudo isso que nós acabamos de ler nesse momento. Nós estamos em Juízes, que com toda certeza é um dos livros mais escuros da Bíblia. Que conta a história de um povo, o povo de Israel, que é o equivalente à igreja de hoje. E como esse povo tem uma facilidade em se prostituir com outros deuses. Nós vimos um ciclo de decadência deste povo, moral, social, espiritual. Como Deus sempre resgatava esse povo de suas tolices. Nos últimos sermões nós temos acompanhado Sansão, talvez um dos mais complicados de toda a nossa trajetória. E agora aqui está ele, preso, servindo de piada para os filisteus. Mas entenda, queridos, antes de começarmos a atacar pedra em Sansão, que a gente gosta de fazer isso. Muita gente gosta de olhar para Sansão e tacamos pedra nele. Antes de tacar pedra em Sansão, o povo de Israel, e a gente tem que se lembrar disso, eles estavam totalmente entregues aos filisteus. Totalmente entregue. E o pior é que estavam satisfeitos com a situação em que eles estavam. Não havia arrependimento, não havia clamor, não havia mais choro. Havia apenas um homem que lutava. Ele fazia suas bobagens? Sim, muitas. Mas ele era o único que lutava. Você se lembra de como começou esse texto, esse livro? Exércitos e mais exércitos do povo de Deus avançavam contra os inimigos. Houve até um momento, lembra de Gideão, que Deus mandou reduzir o exército. É gente demais, diminui. E agora o que nós vemos? Um grande número de israelitas lutando contra os filisteus? Não. Um homem, sozinho. Fazendo suas bobagens, sim. Fazendo suas bobagens, mas ele é o único que está lutando nesse momento. Então, calma lá com as suas pedras. Calme lá com as suas pedras. Sempre antes de criticar Sansão, lembre-se daquilo que nós aprendemos na semana passada. Sansão é um espelho de Israel. Sansão é um espelho do povo do Senhor. Porém, voltando aqui para o nosso texto, parece, pelo menos, os filisteus pensavam assim: Dagom venceu. Os príncipes dos filisteus, o texto vai nos dizer que eles se reuniram para proclamar aquela verdade aparente: o nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, nosso inimigo. Está aí no verso de número 23. O cenário aqui é o templo de Dagom. Nós temos aí os pilares. O povo celebrava, louvava Dagom. O Salvador que falhou, o Salvador de Deus que falhou, é trazido para entreter aquele povo. E aqui está ele capturado. E podemos notar o quão inocentes foram. Inocentes no sentido de não pensarem muito bem. Foram os filisteus. Eles eram tão cegos quanto Sansão. Perceba,
Um primeiro aspecto dessa tolice filisteia pode ser percebido nos versos 23 e 24. Onde os fiéis ali elevavam sua liturgia prematura de ações de graças a Dagon, um não-deus que, como a sequência vai mostrar, não pode impedir que aquele local de celebração se torne um cemitério. Dagon não pode impedir isso. Prematuramente está ali um bando de gente louvando um Deus que não pode fazer nada por eles. Nada. O outro motivo é que eles convocam Sansão para o meio deles para proporcionar entretenimento. Nunca sonhando que estavam simplesmente fornecendo-lhe os adereços para o seu próximo e final ato. Finalmente, o santuário estava lotado de participantes. Os burocratas, os governantes, os príncipes, aqueles que pagaram e encheram o bolso de Dalila de dinheiro, todos estavam ali, naquele momento, celebrando a prisão do Salvador que falhou. Ali não só o templo iria ser destruído, mas a própria liderança nacional do povo da Filístia seriam todos, de uma vez só, destruídos. É engraçado, a cena é um tanto quanto engraçada, a gente ri disso. A gente olha para os filisteus e pensa, eles não sabem de nada do que vai acontecer. Deus irá destruí-los. A gente acha bom isso. Mas entenda, por engraçado que sejam os filisteus agirem com essa tolice, louvarem prematuramente um Deus que não é Deus, coisa nenhuma, reunir ali todo o povo e príncipes, que serão subjugados em um instante. O ponto crucial aqui não é a destruição do templo. O ponto crucial aqui não é a morte de inúmeros filisteus. O ponto aqui é teológico. A verdadeira disputa, queridos, não é entre Sansão e os filisteus, mas é entre Yahvé, o Senhor, o Deus do pacto, e um falso Deus, que está sendo adorado nesse momento. Quem é mais forte? A quem Israel deve servir? Israel estava entregue a Dagon. O tempo todo, Deus tem trabalhado para confrontar os filisteus, porque naquele tempo eles governavam Israel. Eles governavam o seu povo. E Deus resgata o seu povo, acima de tudo, de sua idolatria, e não apenas dos seus inimigos locais. Filisteus vão morrer sim, mas o ponto central não é esse. É Deus acabando com a idolatria do seu povo, que estavam se curvando diante de um falso Deus. Nós sabemos sim, que foi a ausência do Senhor no coração de Israel, e não o poder de Dagon, que vai de alguma forma explicar agora a vergonha de Sansão. É a falta de Deus no coração de Sansão que agora conduz ele a esta vergonha diante de uma multidão. Mas a vergonha de Sansão também se torna a vergonha do povo de Deus. Se torna também motivo, o Senhor também se torna agora motivo para os filisteus de zombaria. Pois o louvor que pertence somente ao Senhor está sendo agora amontoado aos pés sem vida de uma imagem impotente. É isso que está acontecendo, essa é a cena que nós estamos presenciando. São muitos elementos aqui. E por vezes, assim como foi dito no ponto anterior, os detalhes às vezes falam mais alto do que o centro da mensagem. É coluna, é templo caindo, é Sansão abraçando colunas. É crucial então, queridos, que esses louvores espúrios sendo proclamados a Dagon sejam sufocados.
sejam sufocados. Esse é o centro dessa última sessão da história de Sansão. É óbvio que os caminhos do Senhor sempre são importantes. Mas nós não podemos permitir que os detalhes dos movimentos de Sansão, a arqueologia do templo de Dagon, ou o pânico dos adoradores de Dagon ali, obscureçam o que é mais essencial, que um Deus falso é mostrado ser o nada que ele realmente é. É isso que Deus irá fazer nesse momento. Vocês estão cantando a Dagon? Vocês estão adorando Dagon? Eu irei mostrar que esse Deus não é nada. Que esse Deus não é nada. Sansão ainda não acabou, queridos. Há ainda o ato final. Nós lemos no texto anterior, lembra? No final do nosso texto, da semana retrasada, diz aqui no verso de número 22, mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer. Lembra disso? É engraçado. Eu acho um tanto quanto curioso que, se os filisteus descobriram que a força, entre aspas, de Sansão vem do cabelo, por que deixar o cabelo crescer de novo? Não tanto quanto estranho isso? Eu me pergunto isso. Mas se eles estão vendo o cabelo crescer de novo, por que não foram lá e cortaram o cabelo de novo, mas deixaram o cabelo crescer? É óbvio que nós sabemos que não é assim. É óbvio que nós sabemos que a força de Sansão não estava no cabelo, mas ela vem do Senhor. Mas os filisteus achavam que era uma mágica. Lembram? Sansão ficou brincando com Dalila o tempo inteiro. Traz ali tendões de animais. Traz ali uma corda nunca usada. Faz isso que vai dar certo. Corta o meu cabelo que vai dar certo. Os filisteus achavam que era mágica, que a força de Sansão vinha de uma magia, de algo especial dele. Por que não cortar o cabelo então de novo? Tim Keller, ele sugere algo interessante com respeito a essa indagação. E que faz um tanto quanto de sentido. Os deuses pagãos não são como o nosso Deus. É a primeira coisa que Tim Keller nos aponta aqui. Primeiro, porque eles não existem. É o primeiro ponto. Os deuses pagãos não são igual ao nosso Deus porque, primeiro, eles não existem. E dentro desse paganismo, você falhou com o seu Deus, já era. Não existe misericórdia, não existe segunda chance. Assim funciona dentro do paganismo. Você errou com o Deus que você serve, você falhou com o Deus ao qual você adora, já era. Não há misericórdia dentro do paganismo. Não há misericórdia dentro do culto e da adoração a Dagon. Falhou com Dagon, filho, já era. Você que lute. Você que lute. Então, ao ver ali o cabelo de Sansão crescer de novo, eles pensam, vai dar em nada. Ele já falhou com Deus deles. Mas o Senhor não é assim. Dagon não tem misericórdia, mas Deus sim, é misericordioso. Por isso Sansão ainda não acabou. Por isso ainda existe uma última luta, existe ainda uma última façanha. Ele pede então para ser colocado. Sansão então pede, coloque-me onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nessas colunas. Então sobre aquele teto sustentado por essas colunas estão ali multidões, governantes, a estátua do deus Dagon. Estão ali 3.000 pessoas festejando. A cena está montada. E apenas pela segunda vez registrada em toda a sua vida, Sansão ora. Pela segunda vez. Registrada em toda a sua caminhada, nós vemos Sansão orando. Sempre antes, queridos, ele presumiu que seria forte e usou sua força para se salvar. Está lá no capítulo 14, versos 5 e 6. Verso 19.
capítulo 15, do verso 3 a 5. Capítulo 16, do verso 3, verso 8, verso 12, verso 14. Uma vez ele assumiu isso, que a sua força era dele. Foi assim que ele achava na sua conversa com Dalila: é a minha força. Porém agora, pela primeira vez, cego, fraco, ele simplesmente pergunta: ó soberano Senhor, lembre-te de mim. Ó Deus, por favor, fortaleça-me mais uma vez e deixe-me com um golpe me vingar dos filisteus. Ó soberano Senhor, lembre-se de mim. Talvez pela primeira vez Sansão está exercendo fé. Pela primeira vez. Veja, primeiro há uma humildade recém-descoberta aqui. Sansão reconhece que o Deus de Israel é soberano. Ele o chama de Adonai. Ele está no templo do Deus com quem ele passou a vida adulta dormindo, se relacionando. Mas agora, em sua última oração, ele reconhece que o seu Deus, o Deus verdadeiro, é o Senhor soberano. Além disso, Sansão sabe não apenas que Deus é o seu Deus, o Elohim, conforme ele diz aqui, mas também ele é o Deus salvador, pactual, relacional do seu povo. Ele é Yahvé. Tudo isso em sua simples e última oração. O Senhor é o Deus soberano, o meu Deus e o Deus da aliança, o Deus da salvação. Esse é um Sansão muito diferente daquele que presumiu que a sua força e que exigiu que Deus lhe desse uma água sem agradecer. Lembra dessa primeira oração? Não é possível que o Senhor vai me deixar morrer de sede aqui. É a primeira oração registrada e agora nós vemos um Sansão diferente. Hebreus capítulo 11, verso 32 e 34, diz o seguinte, eu gostaria que você acompanhasse a leitura desse texto. Hebreus 11, 32 a 34. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada. O que diz o texto? Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Da fraqueza tiraram forças. Sansão era um homem de fé. Difícil ouvir isso, né? Depois de tudo que a gente já falou dele. Mas é o que a Bíblia nos ensina. É um homem de fé. Ele está lá naquela grande galeria dos heróis da fé. Certamente este é o único lugar na história onde nós podemos dizer que Sansão exerceu fé. É o momento em que ele foi fortalecido na sua fraqueza. Lembre-te de mim, diz Sansão ao Senhor. É o pedido de alguém que se humilha. É o pedido de alguém que reconhece não ser capaz. E a história, enfim, se encerra, queridos. Sansão morreu. Com ele, milhares de filisteus. Dagon, o templo de Dagon, caiu por terra. No final da história, foram buscar o seu corpo no meio dos escombros. Ele foi sepultado no túmulo do seu pai.
Queridos, nós chegamos ao fim da história desse homem. E sabe de uma coisa? Sabe qual é a maior tentação de Sansão? A verdadeira tentação de Sansão foi acreditar que nós somos abençoados por Deus por causa de algo grande e imerecedor em nós. A grande tentação de Sansão foi ver com complacência o que lhe foi dado pela graça, como sendo por seu direito, para usar da forma que ele desejasse. Esta foi a tentação de Sansão. Quantos de nós, queridos, agimos assim? Achamos que o que recebemos do Senhor é nosso mesmo? Podemos fazer o que quiser disso? Podemos usar da forma que bem entender? Esta é a grande tentação de Sansão. Ao invés de Dalila, esse era o seu grande pecado. É tão difícil lembrar, queridos, que nós fazemos o que fazemos somente por causa da graça de Deus. E que a graça de Deus é dada para que possamos fazer o que é agradável a Ele e ao seu povo. É difícil a gente entender isso. É difícil você entender isso, que aquilo que você tem foi dado pela graça do Senhor e não é seu. Não é seu. É difícil entender isso. Esta é a grande tentação de Sansão e essa também é a sua grande tentação. É a minha grande tentação. Em Sansão nós aprendemos, queridos, primeira aplicação para nós, que o fim do pecado é destruição. É a primeira coisa que nós aprendemos. O fim do pecado é destruição. Sim. E de fato esse é o fim do pecado. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é o quê? É a morte. O que Israel e toda a humanidade merece é de fato isso que acontece com Sansão. Vergonha, dor, morte, tristeza, resultados da sua rebelião. Queridos, uma pergunta sincera, humanamente falando, existe solução? Existe. Existe solução para Israel? Existe solução para Sansão, humanamente falando? Existe. Existe solução para mim e para você? Humanamente falando? Parece que não. Parece que não há. Lembre-se, Sansão é o juiz que Deus levantou para livrar Israel. E se Sansão se for agora? Já era. Como que vai fazer? A esperança estava nele. As expectativas estavam nele. E agora? Como que a gente faz? Ele está cego, fraco, entregue a Dagon e aos filisteus. Existe solução? Existe uma saída? Deus disse que a libertação seria por meio dele. Mas e se ele se for agora? Será que o fim de Israel será estar debaixo do jugo filisteu para todo sempre? Será que é isso que Deus tem para esse povo? Talvez você se questione, Deus é justo e pune o mal, por que Ele deixou chegar nesse ponto? Talvez é a pergunta que está no seu coração. Porque Deus deixou Sansão chegar a esse ponto, sendo que ele é justo? Porque Deus deixou Israel chegar a esse ponto, sendo que ele é justo? Porque Deus permitiu que nós passemos por tantas dificuldades, sendo que ele é justo? A resposta é simples, mas ela não é palatável, ela não é agradável. Sansão merece. A humanidade merece. O salário do pecado é a morte. E essa é uma importante lição, queridos. A cruz, os sacrifícios do Antigo Testamento, nada disso teria sentido se o salário do pecado não fosse a morte. Nada disso teria sentido. Nada disso teria sentido que se a rebelião do pecado não
trouxesse todas essas consequências. Que Sansão merece isso. Que nós merecemos isso. Deus é justo ainda assim, queridos. Ele é justo. Porém, a sua glória e a sua misericórdia, nós vamos nos deparar com ela. Porque Deus havia prometido libertação. Houveram votos. Bom, da parte de Sansão, todos foram quebrados. Mas Deus é fiel. Deus não quebrou seus votos. Deus não quebrou sua promessa. Deus não quebrou o seu, falamos aqui mais cedo, pacto, sua aliança. Ele é fiel. Ele é fiel. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, diz: se somos infiéis, Ele permanece o quê? Fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Esse é o Deus de Sansão. Esse é o nosso Deus. O salário do pecado é a morte, porém Sansão, com todos os seus pecados, não são maiores que a fidelidade de Deus. Não são maiores. E curiosamente, queridos, curiosamente, como explicar isso? Infelizmente não tenho resposta. Deus se vale até mesmo dos nossos pecados para levar adiante a sua vontade. Deus se vale. Essa é a primeira coisa. O fim do pecado é destruição, mas há um Deus misericordioso. Ao contrário dos deuses pagãos, que dizem, você que lute, nós temos um Deus que diz, deixe comigo, deixe comigo. E nós entramos no nosso segundo ponto, porque nós contamos com a graça de Deus. Os filisteus não contavam com a misericórdia e a graça de Dagom. Erraram, o problema é de vocês agora. É o que Dagom diria. Muitas pessoas pensam assim, errei feio, já era. O Senhor não vai me perdoar. Talvez você pense, dessa vez o sangue de Cristo não pode me lavar mais. Eu errei e errei feio com o Senhor. Por vezes, queridos, nós vivemos não contando mais com a graça do Senhor. Você vive esquecendo quem é Deus. Você vive esquecendo quem é o seu Deus. O nosso Deus, Ele não diz Sansão que lute. Ele é Yahvé. Ele é o Deus do pacto. Ele é o Deus de um povo. Ele é o Deus da sua igreja. Ele é justo, compassivo, longânimo, benigno. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus ao qual Sansão orou, aqui no fim da sua vida. Se esquecer da graça de Deus resulta em mais pecado. Contar com a graça de Deus resulta em arrependimento e perdão. Queridos, você conta com a graça do Senhor. Eu conto com a graça do Senhor. Todos os dias. Todos os dias. O salário do pecado, o prejuízo do pecado, o resultado do pecado é destruição, sim. Porém, contamos com a graça de Deus. Contamos com ela. E por fim, existem lutas que custam caro. É a terceira coisa que nós aprendemos. No fim, Sansão morreu. Sansão morreu enfrentando seus inimigos. E há lutas, queridos, que custam a nossa vida. Algumas lutas que você é chamado para lutar custarão caro. Custarão caro. Cuidar de crianças, ser pai, mãe, custam a nossa vida. É o preço de uma vida inteira dedicada ao cuidado, ao ensino dos nossos filhos. Nos privamos de muitas coisas. Fomos chamados para isso, mas custa e custará a nossa vida. Então, aqueles que vão se aventurar nesse chamado maravilhoso de ser pai e mãe, lembre-se disso. Será o trabalho de uma vida inteira dedicada ao seu filho. De uma vida inteira.
Servir a igreja também pode custar a sua vida. Servir a igreja custa caro também. O Senhor Jesus, Ele deixou isso muito claro. Se alguém vem após mim, e não aborrecer a si mesmo, não abrir mão da sua própria vida, não aborrecer pai e mãe, não é digno de mim. Servir a igreja custa caro. Custa caro abrir mão. Custa caro, às vezes, ter que seguir caminhos que, às vezes, você não gostaria de seguir. Servir ao Senhor custa caro. O princípio da libertação de Israel custou a vida de um homem. Braços abertos, inimigos zombando, e a salvação do povo acontecendo. Uma morte que trouxe salvação para o povo, e para quem é povo, mas condenação para quem não é povo. Te lembra alguém? Te lembra alguém? O momento mais importante da vida de Sansão é a sua morte. O acontecimento mais fiel de sua vida é a maneira como ele morreu. E o episódio mais triunfante de sua vida é a sua morte. E por fim, desempenha o papel de começar a resgatar o povo de Deus. Esse povo e essa promessa que Deus havia ali explicado à sua mãe, quando o seu anjo anunciou o nascimento milagroso de Sansão. O ponto alto da sua vida é sua morte. A morte de Sansão é interessante. E por mais que nós podemos perceber semelhanças, e vamos perceber daqui a pouco, mas é importante destacarmos as diferenças. As diferenças que há entre a morte de Sansão e a morte de Cristo Jesus. Eu te fiz uma pergunta, lembra de alguém? Enquanto eu descrevi a morte dele, sim, nós lembramos de Cristo. Mas há diferenças aqui. Primeiro, Sansão está no templo de Dagon, como resultado da sua própria incapacidade de viver sob o governo de Deus e para a glória de Deus. A sua queda é causada por sua desobediência. O Senhor Jesus sempre viveu para a glória de Deus. E morreu por causa da desobediência dos outros, não a dele. O outro ponto é que a morte de Sansão cumpriu um papel limitado para a qual Deus havia criado. Ele iria começar a libertar Israel dos filisteus. A morte de Jesus não. Ela alcançou a libertação de uma vez por todas, um resgate final, completo, perfeito. Há diferenças aqui. Calma lá. Podemos fazer associações? Sim, façamos com calma. Mas existem semelhanças. Tanto Sansão quanto Jesus foram traídos por alguém que agia como amigo. Dalila, Judas. Ambos foram entregues aos opressores gentios. Ambos foram torturados, acorrentados e colocados em público para serem exibidos e ridicularizados. Ambos morreram com os braços estendidos. Porém, Sansão contava ali com um moço para erguer os seus braços. Cristo contava apenas com pregos para erguer os seus. Por fim, ambos pareciam completamente abatidos pelos seus inimigos. Mas eles, na morte, esmagaram os seus inimigos. Sansão, os filisteus e Dagon. Jesus, o pecado, a morte e Satanás. Na cruz, o nosso Cristo reduziu o poder de Satanás a nada, desarmando-o. Como a cruz consegue então tudo isso? Ele tirou de uma vez por todas o castigo por causa da nossa idolatria. Que castigo é esse?
a morte. De modo que agora Satanás não pode mais processar o povo de Deus com sucesso. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele tirou o poder do pecado das nossas vidas. Ele permite agora que o Espírito vivesse em nós, para quebrar em nós a nossa atração pelos ídolos do coração. Jesus fez isso. Queridos, por fim, eu gostaria que nós saíssemos daqui compreendendo isso. Tornar-se cristão e continuar sendo cristão segue o mesmo padrão. Tornar-se fraco para se tornar forte. Esse é o padrão de vida do crente. Somente aqueles que admitem que são injustos recebem a justiça de Cristo. Somente aqueles que sabem que sua vida e força são suas puramente por causa da graça, esses não estão vivendo nas garras do medo, do tédio, do desânimo. Somente aqueles que conhecem as suas próprias fraquezas são capazes de conhecer a força dada por Deus. A força que nos permite evitar as armadilhas da vida de Sansão. Orgulho, luxo, raiva, vingança, complacência com o pecado. Somente assim, queridos. Nos fazendo fracos para sermos fortalecidos. Morreu o nosso Salvador. Mas ao contrário de Sansão, o túmulo, ele não está preenchido mais. Está vazio. Ao contrário de Sansão, a morte não o conteve. Ao contrário de Sansão, ele não está ali aguardando a ressurreição do corpo. Aliás, ele é o primogênito da ressurreição. Esse é aquele que venceu de uma vez por todas. Sansão apenas começou um trabalho. Cristo finalizou de uma vez por todas e cumpriu perfeitamente a vontade de Deus. E Ele nos chama a seguir seus passos, a perceber a força que há na fraqueza, a permanecermos firmes mesmo em tempos difíceis, a quebrar ídolos do nosso coração que nos desviam da sua vontade. Lembre-se do segredo da tentação de Sansão. Foi achar que aquilo que era dele, que a sua força era sua, que os seus dons eram dele, e não reconhecer que tudo vem do Senhor e da graça do nosso Deus. Que Deus te abençoe, queridos. Encerramos uma história maravilhosa, linda, de um homem como nós. Como nós. Existe um abismo entre Sansão e Cristo. Sansão falhou, Cristo não. Mas que nós possamos nos lembrar que assim como nós aprendemos aqui no início, também há um abismo entre nós e o nosso Senhor Jesus. Se você se esforçar, queridos, se você se esforçar, se eu me esforçar todos os dias para ser a melhor pessoa, eu estarei mais próximo de Sansão, não de Jesus. Todos nós. Seremos mais parecidos com Sansão, que reconheceu e exerceu fé, e reconheceu que ele também precisa de um Salvador. Que Deus nos abençoe.
Que Deus nos capacite, que Deus nos fortaleça, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.